Nós estamos dando continuidade à lição da revista que trata de Gálatas e Colossenses, a Epístola de Gálatas e Colossenses. E nessa manhã nós estaremos estudando a lição de número 5. Os irmãos que possuem as suas revistas em suas residências podem acompanhar, porque é justamente a mesma lição, que vai tratar da paternidade espiritual. Amém? Nós vamos tratar da paternidade espiritual. Gostaria, para iniciarmos o estudo, que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós faremos a leitura de Gálatas, capítulo 4, e eu vou ter que fazer realmente essa leitura do versículo 1 ao versículo 31, que é justamente o texto base para que possamos ter a ministração da aula. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 31. Diz assim a palavra do Senhor, e eu vou estar acompanhando conforme está sendo projetado. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não sois mais servo, mas filho. Se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis ao que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo os quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste, nem desprezaste isto, que era uma tentação da minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e me daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerado filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os teus filhos solitários, os filhos da solitária, são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas filhos da livre. Amém, glória a Deus. O texto foi um pouquinho comprido, mas é importante para que possamos discorrer, na verdade, sobre a paternidade espiritual que o apóstolo Paulo estava tentando explicar aos Gálatas. Antes de iniciarmos diretamente na lição número 5, vamos fazer uma pequena retrospectiva sobre o tema que nós temos abordado nessa lição. O apóstolo Paulo ele estava falando aos irmãos da Galácia, da região da Galácia. Eu gostaria que os irmãos atentassem para um pequeno vídeo, para que possa se situar na região da Galácia, se possível for mostrar ali. A região da Galácia era uma região que ficava, vamos colocar assim, na parte superior, a norte de Jerusalém, para que os irmãos possam ter o entendimento. Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele saiu de Antioquia e percorreu algumas regiões, Listra, Derbe e outras regiões ali próximo, e essa região toda fazia o quê? Fazia a correspondência da região que hoje nós conhecemos como a região da Galácia. Essa região da Galácia, mencionada na Bíblia, é hoje a atual Turquia, tá certo? Só para que os irmãos tenham entendimento. O apóstolo Paulo, então, quando ele foi levar a palavra do Senhor a esses irmãos, lá haviam crentes judeus e crentes não judeus, ou seja, gentios, a quem ele levou essa palavra. Amém? Vejam o vídeo rapidinho aí. Agora vai. Vamos dar continuidade aqui, enquanto isso. Não tá, é que eu não estou vendo, mas tudo bem então. Tem um dedinho que vai subindo ali, irmãos, é porque vocês não estão vendo o que eu estou vendo aqui. Como se fosse um, vai, agora vai, mas fica no mistério aí. Mas não tem problema. Bem, irmãos, vamos seguindo então. No texto aqui, nós temos que mostrar o seguinte: na lição anterior, o apóstolo Paulo, ele fez uma comparação entre Abraão, Moisés e Jesus Cristo, certo? Vocês que estão acompanhando na lição, vocês podem acompanhar logo na parte introdutória, tá certo? Ele fez uma comparação entre Abraão, Moisés e Jesus Cristo. O que ele queria dizer? Abraão era aquele que fazia a relação à promessa que estava por vir. Moisés fazia relação à lei que existia. E Cristo era o cumprimento da promessa. Isso só para a gente dar continuidade ao que nós vimos. Nós vimos que nós estamos debaixo da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo quis mostrar para os judeus, para os que estavam na Galácia, não somente para os judeus, mas também para os gentios, que eram aqueles que não eram judeus. O que aconteceu? O apóstolo Paulo foi até a Galácia, conforme nós comentamos, e anunciou o evangelho, dizendo que eles eram livres, que por meio de Jesus Cristo eles haviam alcançado a graça de Deus, e não necessitava voltar novamente debaixo dos rudimentos, não somente da lei, mas dos rudimentos do mundo, a quais serviam os gentios. Só que uma vez que Paulo retornou, ele observou e ficou sabendo que aqueles irmãos, eles estavam fazendo o quê? Querendo retornar novamente para os rudimentos, porque um grupo de judeus cristãos que havia ido de Jerusalém até as regiões da Galácia, diziam que aqueles que haviam se convertido deveriam então voltar novamente à observância da lei, às práticas e tudo mais. Muito bem, com base nisso, vamos então iniciar aqui
a nossa lição. O que o apóstolo Paulo está mencionando? Na lição, nós observamos o texto no título 1, Filhos de Deus adotados. Nesse texto, nós temos a transição da escravidão para a filiação. E a surpresa do apóstolo Paulo com a atitude dos Gálatas, que faziam o caminho inverso da condição de filhos para a condição de escravos. Nós vemos em Gálatas capítulo 1, versículo 3, a qual nós lemos, que faz menção sobre a preparação para essa adoção. Olha, disse Paulo assim: ora, digo eu, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere do escravo. Ele fica debaixo dos tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Paulo está fazendo referência aos judeus que estavam debaixo da lei. Ele dizia o quê? Que esses judeus que estavam debaixo da lei, eles eram como os tutores. Nós vimos na lição anterior que o tutor, a qual Paulo menciona como aio, era aquele orientador, era aquele pedagogo, era aquela pessoa que era responsável por aquela criança que estava debaixo de uma determinada autoridade paterna, a qual mesmo tendo a força, mesmo tendo o poder de conquistar e de ser dono de todas as riquezas que o pai possuía, ou se fosse um reino, qualquer coisa que seja, ele não tinha o poder de fazer aquilo sozinho, porque necessitava de um curador, necessitava de um tutor. Ele estava, de certa forma, preso. Uma vez que ele estava, de certa forma, preso, ele era semelhante a um escravo, que ele não tinha condições de fazer nada, porque o escravo, uma criança escrava, como uma criança que ela é herdeira, ela não tem liberdade para fazer aquilo. Com o Evangelho, Paulo mostrou que isso pode ser diferente. Na lição, nós temos o seguinte: a figura usada aqui, quando falamos da preparação para a adoção, é de um pai rico que pretendia entregar o controle da sua fortuna ao herdeiro. Quando este atingisse a maioridade, durante o tempo da sua menoridade, o herdeiro era comparado a um escravo, sujeito à ordem, ainda que fosse senhor de tudo. Além disso, estava sob a tutela de mordomos que cuidavam dos seus bens e de curadores que o vigiavam. Não desfrutaria do que lhe pertencia até chegar a ser adulto, não mais necessitando de cuidados e vigilância. A figura do herdeiro é aplicada à condição dos judeus sob a lei. Eles estavam, então, servindo aos rudimentos da lei. Eles não eram livres. Muito bem. O que Paulo menciona, dando sequência nos versículos capítulo 4 e versículo 5, adiante, é o seguinte: quando, porém, prestem atenção, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque Deus, no caso, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De maneira que não somos escravo, mas filho. E se você é filho, é também herdeiro de Deus, da graça de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele estava mostrando para aqueles judeus, para aqueles gentios que haviam se convertido, que eles não eram escravos. Eles não precisavam se preocupar com os rudimentos da lei, nem com os rudimentos do mundo, segundo até nós veremos em Gálatas, a qual os gentios serviam, todas aquelas coisas, porque eles eram livres. É como se eles deixassem de ser uma criança e alcançassem a sua independência. Tá certo? É como se eles deixassem de ser escravos e alcançassem a sua alforria, porque Cristo os libertou da escravidão. E na lição nós temos essa explicação. Olha só, quando fala da adoção realizada no texto número 2 da lição, os irmãos que estão acompanhando da lição, vem falando da origem, quando chegou a plenitude do tempo. O que se refere? Refere ao tempo determinado por Deus, quando já fosse concluída a preparação para que não cumprisse para cumprir o seu propósito soberano por meio do plano de redenção ao homem. Quando o papel da lei é mostrar a hediondez do pecado, a inabilidade do homem para alcançar a justiça de Deus, foi cumprido. Ele enviou o seu Filho. Somente por meio do Filho o homem alcança a justiça, jamais conseguida pelo cumprimento da lei. Portanto, a adoção de filhos teve origem no ato de Deus enviar ao mundo o seu Filho.
Antes, irmãos, conforme o apóstolo Paulo estava explicando, e essa mensagem serve tanto para os judeus daquela época, para os gentios, como também para nós hoje. Só que nesse texto, nós estamos vendo aqueles que estavam debaixo da lei, e aqueles que estavam debaixo dos rudimentos de outras doutrinas heréticas que haviam naquela época. Poderíamos aplicar hoje também aquelas pessoas que ainda não tinham conhecimento de Jesus Cristo, que não tinham conhecimento da graça de Deus, e essas pessoas viviam sobre os rudimentos do mundo atual. Podemos trazer essa aplicação bíblica aos nossos dias. Assim como os judeus estavam debaixo da lei, nós que não tínhamos conhecimento de Deus, tanto hoje quanto na época de Paulo, estavam debaixo dos rudimentos do mundo, debaixo de várias outras doutrinas, de várias outras situações, presos ao pecado, éramos escravos. O que Paulo está dizendo aqui, que quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o período determinado, para que aquele menino que ora era escravo, fosse liberto, e aquele menino que ora era filho, mas debaixo de tutor, alcançasse a sua liberdade. Esse tempo se deu somente por meio de Jesus Cristo. Isso é o que Paulo estava querendo mostrar, que não tinha como eles serem livres pelo cumprimento da lei, ou livres, qualquer outro motivo que seja. A lição menciona duas situações interessantes, mostrando aqui uma ênfase, no caso, Jesus Cristo foi nascido de mulher e nascido sob a lei. De maneira alguma, Paulo quis dizer que Jesus Cristo não estava debaixo da autoridade da lei a qual ele nasceu. Vamos retornar um pouco à situação, quando Abraão fez referência à promessa que havia de ser cumprida, que se cumpriu em Jesus Cristo, ele não disse que Jesus Cristo seria uma pessoa qualquer que não tivesse qualquer ligação com o povo judaico. Jesus Cristo mostrou o seguinte, que ele nasceu, e Paulo está dando ênfase aqui, que ele nasceu de uma mulher judia, que ele nasceu debaixo da lei. Jesus Cristo nasceu homem. Nós vamos observar, nós estudamos em outros livros, a qual Jesus Cristo deixou a sua glória e nasceu de uma mulher, se fazendo homem, e além disso, ele nasceu como homem, se fez servo. E é o que Paulo voltou novamente a dizer aqui. Por que que ele se fez servo? Para que nós que fôssemos servos, seja debaixo da lei, seja debaixo dos rudimentos do mundo, nos fizéssemos livres pela graça de Deus. Paulo estava querendo colocar isso na cabeça daqueles judeus e daqueles gentios de Gálatas, que não estavam entendendo. Por quê? Porque alguns daqueles que vinham de Jerusalém diziam para ele, é necessário que você cumpra todos os requisitos da lei. Jesus Cristo mostrou, eu nasci debaixo da lei e eu cumpri toda a lei. Toda a legalidade foi cumprida por mim. Essa confirmação, olha só, no versículos 6 e 7, diz o seguinte, para confirmarmos que somos filhos de Deus, e esse é importante, e porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de modo que não está mais na situação de escravo, mas você é filho, e se és filhos, é também herdeiro de Deus e da graça de Deus. Irmãos, pensa numa situação. Você, imagine se você fosse, então, um filho de um grande rei. E como filho de um grande rei, você vivesse sobre a tutoria de algumas pessoas. E você era ansioso por alcançar a maioridade, certo? Chega um tempo determinado, ao qual Paulo diz aqui, chegou o tempo da plenitude dos tempos, você chegou à fase adulta, Jesus Cristo veio, o rei chegou para você e falou, agora você é adulto e você tem a liberdade, e você alcança a liberdade. Você voltaria novamente a ser aquele menino que dependia dos tutores? Essa é a pergunta que Paulo está querendo colocar na cabeça daquelas pessoas. Você voltaria novamente? Não. Se você fosse escravo, e chegasse um tempo em que você seria liberto daquela escravidão, e passaria a ser livre, você voltaria novamente à situação de escravo? Você gostaria novamente de voltar à situação de escravo? Não, era o que Paulo estava querendo mostrar. Acontece que nós que não tínhamos essa situação de filiação, a qual encontramos a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nós chegamos à situação de filho.
Vamos tentar nos colocar nessa situação. Antes nós vivíamos no mundo e não tínhamos sequer a noção de que Deus, Ele havia nos libertado do pecado por meio da justiça, por meio da graça de Deus. E nessa situação de liberdade, hoje nós temos em nosso coração, porque reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, por meio do Evangelho que foi pregado, não somente por Cristo, mas através das epístolas de Paulo e outras cartas, nós chegamos a esse conhecimento, e mais ainda, dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, nós temos o Espírito de Cristo que clama juntamente com nós, dizendo: Abba, Pai, você se sente filho. Você que se sente filho hoje, quer voltar ao período que estava na época da sujeição ao pecado, na época da sujeição às leis, isso para o que eram os judeus cristãos? É isso que o apóstolo Paulo estava tentando mostrar para aquelas pessoas, de uma forma bem clara. E aí nós continuamos. Muito bem, o versículo de 8 a 11 mostra uma situação que deixava Paulo estarrecido. Olha o que ele dizia, né? Outrora, é verdade, que não conhecendo Deus, servistes a deuses que não eram, na realidade, deuses, falando isso aqui para os gentios, também lembrando que a igreja da Galácia era composta por judeus e gentios cristãos, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos dos quais vós quereis escravizar outra vez? Observais cuidadosamente dias, meses, estações e anos, agora voltando também para os judeus cristãos, tá certo? Receio, ele diz aqui, ter me afadigado em vós, em vão. O apóstolo Paulo voltou a mostrar aqui a insensatez desses cristãos. Ele diz que antes, a lição aqui nós estamos mostrando, né, de serem cristãos, muitos dos gálatas eram escravos de ídolos, de madeira e de pedra. Obrigado, meu irmão. Amém. Quantos de nós, ainda hoje, eram escravos de ídolos, de madeira e de pedra? Será que essa lição está falando somente para o povo da Galácia naquela época de Paulo? Paulo escreveu por volta de 49, uns acreditam até 50 depois de Cristo. Será que essa lição não está trazendo, essa palavra não está trazendo para os nossos corações hoje? Será que antes eu vivia com ídolos de madeira, de pedra e mais, ídolos até mesmo de carne e sangue? Eu adoro, fulano, vivia naquela situação ridícula que muitos vivem. Aí nós nos libertamos disso, e hoje nós somos cristãos e temos no nosso coração o Espírito de Deus que diz: papai, querendo a volta do Senhor Jesus Cristo novamente, será que eu vou me voltar novamente para aquela situação? Vamos nos colocar nessa situação hoje. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para os daquela época, e hoje nós dizemos: não, de maneira nenhuma nós vamos voltar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. Nós vamos chegar nesse momento aí. Uma coisa é que, sendo filhos de Deus, nós temos a semelhança do Filho. Eu não sei se é possível fazer a projeção para os que estão em casa, mas imagine você se olhando num espelho, o seu reflexo. Será que você, quando se olha no espelho, ou quando vê a sua imagem em algum reflexo, você se vê como Cristo? Você tem na sua visão que você é realmente parecido com seu Pai, Deus? Você tem na sua mente que você tem as semelhanças do seu irmão e Senhor Cristo? Olha só, hein? Se você é filho de Deus, você é irmão de Cristo e cordeiro. Será que a sua semelhança é igual à de Cristo? Ou você se sente totalmente avesso àquela situação? Não, eu não pareço em nada. Porque quando nós somos íntimos de uma pessoa, nós procuramos observar aquilo que nos leva à afinidade com aquela pessoa. E nós vemos características que aquela pessoa tem que combinam com as nossas características. Poxa, fulano é assim, Jesus Cristo é assim, o Senhor Jesus Cristo é assim, eu sou assim também. Isso mostra que nós temos o mesmo Espírito que clama a Deus, dizendo: Abba, Pai. Ou será que isso tudo é uma ilusão?
Quando Paulo está mencionando no Gálatas capítulo 12, ele quis dizer o seguinte, que não tem nada a ver, seja judeu ou cristão, ou gentil, ele diz o seguinte, suplico-vos, olha só, irmãos, que não vos torneis, ou melhor, que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como nós, em nada me ofendestes. Tá certo? Paulo lhes guardava, na verdade, sem nenhuma mágoa. A lição está dando continuidade aqui. Não vou ficar me atentando muito ao que está escrito necessariamente na lição, mas para que o objetivo seja alcançado, nós vamos adiantar alguns pontos. Ele diz o seguinte aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 12 a 16, de uma situação a qual vivia. Ele disse, bem sabeis que foi por causa de uma doença. Estou lendo uma outra tradução para que os irmãos entendam. Que eu vos evangelizei pela primeira vez, e não mostraste desprezo nem desgosto em face da vossa provocação à minha carne. Pelo contrário, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vosso testemunho, que se fosse possível, ele disse o seguinte, olha, eu tenho testemunho, pois vosso testemunho, que se fosse possível, terias arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo a verdade, eu tornei por acaso vosso inimigo? Parece que muitas vezes, quando a gente confronta uma pessoa com a verdade, essa pessoa se afasta. E Paulo estava sentido com aquela situação, porque ele havia depois mostrado a verdade de alguma forma àquelas pessoas, e até mesmo por meio de cartas, nós sabemos que era essa comunicação. Na época não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era através de carta, e demorava para a carta chegar lá, mas chegava. E Paulo dizia o seguinte, olha, eu cheguei para vocês e mostrei a verdade, parece que vocês se afastaram. Em outras palavras, depois que aqueles irmãos da Judéia chegaram para você dizendo que tinham que voltar para a lei, vocês esqueceram do que eu havia passado? A forma que vocês estão me tratando é diferente, eu não estou entendendo o que está acontecendo, vocês se afastaram de mim. Por que será que muitas vezes nós nos afastamos daquelas pessoas que tentam nos dizer a verdade? Por que será que muitas vezes nós, quando queremos falar a verdade para algumas pessoas que estão se afastando de Deus, falando a verdade com amor e carinho, assim como Paulo estava fazendo, aquelas pessoas se afastam de nós? Não tem algo complicado, algo? Paulo passou por uma situação, ele mencionando que quando ele foi às regiões da Galácia, ele estava enfermo, ele estava doente, ele não estava cego, como algumas pessoas acreditam, mas a expressão que se possível fosse, vocês arrancariam os olhos e dariam para mim, está mostrando que aqueles irmãos faziam de tudo para acolher Paulo, de tanto amor que eles tinham por Paulo, mas Paulo começando a falar a verdade para eles agora, nessa situação, eles se afastaram de Paulo, e Paulo ficou triste com isso. Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 17, continuando, olha só, não é para que o bem que eles vos cortejam, o que querem é separar-vos de mim, para que vós os cortejeis a eles. É bom ser cortejado para o bem, sempre, e não só quando estou presente de vós, meus filhos, por quem sofro, olha só, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quisera eu estar no meio de vós agora e mudar o tom da minha voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Na outra tradução está dizendo o seguinte, porque eu estou perplexo a respeito de vós. Eu não sei o que fazer com vocês, não tem aquela situação? Gente, eu não sei o que eu faço com vocês. Eu estive aí com amor, carinho, tudo bem, falei toda a verdade, aí vem os de lá trazendo um outro ensinamento, dizendo que vocês devem voltar, e vocês me abandonam, e voltam para eles, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Na lição, aqui para que os irmãos acompanhem um pouco a lição também, diz o seguinte, os falsos mestres usavam de bajulação para atrair assim os Gálatas, e torná-los dependentes deles, queriam afastá-lo do apóstolo, pois assim seriam tirados da influência de quem lhes falava a verdade acerca de Cristo. John Stott, aqui na lição menciona, comenta que, esse é o seguinte comentário que ele faz, quando o cristianismo é considerado como liberdade em Cristo, e é o que é,
Os cristãos não ficam em subserviência com os seus mestres humanos, porque a ambição deles é alcançar a maturidade em Cristo. Mas quando o cristianismo transforma-se em servidão, as regras e regulamentos, suas vítimas ficam inevitavelmente sujeitas, amarrando-se aos seus mestres, como na Idade Média. O que o autor John Stott, que escreveu a respeito do livro de Gálatas, está falando nessa lição. Ele está dizendo o seguinte: se você tem um mestre que te ensinou com amor, carinho, dedicação, todos os ensinamentos, em especial os ensinamentos da Bíblia, você está ligado a essa pessoa por amor. Você está ligado a essa pessoa, não é por subserviência, né? Embolou minha língua aqui agora. Deixa eu tomar água aqui, porque essa deu nó agora. Eu não tenho que ficar servindo essa pessoa por obrigação, vamos traduzir agora de forma mais simples. Mas eu vou estar servindo essa pessoa por amor. O que os judeus estavam querendo fazer com os cristãos da Galácia naquela época, era bajular aqueles irmãos, para que eles se sentissem atraídos por aqueles bajuladores. E com isso eles seriam afastados de Paulo. Por quê? Porque Paulo falava a verdade. Pergunto aos irmãos que estão em casa, nesse período que estamos com certa dificuldade a acompanhar os cultos, estamos fazendo isso graças a Deus e a tecnologia que Ele deu sabedoria aos homens, para que acompanhemos de nossos lares. Não há o mesmo risco de algumas pessoas que estão do lado de fora vir tentar transtornar com forma de bajulação e nos afastar do Evangelho? Existe esse risco em todo o tempo, mas nós, quando temos a certeza de que quem está em nós é o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai, nós não aceitaremos isso, porque nós temos aqui em nossas mãos as palavras escritas por Jesus Cristo, todos os profetas, e o apóstolo Paulo dizendo novamente conosco também, filhinhos, vocês são livres para servir a esse Deus maravilhoso. Não tem que dar atenção a certas coisas que estão sendo espalhadas por aí. E continuamos. Chega um determinado ponto, capítulo 4, versículo 21, vou até dar uma acelerada aqui para os irmãos entenderem, que é onde Paulo, que ele começa a mostrar novamente, de uma forma muito interessante. Olha o que ele diz aqui. Ele volta agora para os judeus, que são cristãos, e que haviam sido libertos. Olha a comparação que ele fala. Ele diz: dizei-me vós, que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, e o da livre em virtude da promessa. Isso foi dito em alegorias. Elas, com efeito, são as 2 alianças que Deus havia feito à época. Uma no monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, porque o Sinai está na Arábia, ele faz essa comparação, né? E ela é correspondente a Jerusalém atual, na época de Paulo, certo? Que de fato é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo o que está escrito: alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conheces as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquelas que não têm marido. Paulo, então, ele volta a trazer à mente daqueles judeus que queriam retornar à escravidão da lei, uma alegoria, mencionando então Abraão, a qual teve 2 filhos, e os irmãos vão reconhecer, vamos lembrar dessa passagem bíblica que se encontra em Gênesis. Abraão, então, ele recebeu de Deus uma promessa, que ele deveria ter um filho, que através desse filho, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, os irmãos voltam lá e vão encontrar essa situação. Acontece que essa promessa demorou. E Deus disse a Abraão: você vai ter um filho, e da sua descendência, todas as famílias da terra serão benditas, tal, e foi embora. Acontece que por essa demora, Abraão, incentivado pela sua própria esposa Sara, teve um filho com uma escrava dele, que era Agar. E esse filho se chamava Ismael. Acontece que Deus voltou para Abraão e disse: Abraão, não é esse o filho da promessa,
Em outras palavras, esse filho é um filho natural, que você teve com uma mulher de forma natural, um filho de uma escrava. O filho que eu tenho para você é um filho sobrenatural. E Deus fez com que Abraão tivesse com Sara um filho, a qual deu o nome de Isaque. Qual a diferença dessas duas filiações entre Ismael e Isaque? E é o que Paulo tenta mostrar na palavra de Deus. Isaque era filho da livre, porque Sara era livre. Primeiro ponto. Ismael era filho de uma escrava, porque Agar era escrava. Filho de escravo é escravo, sempre foi assim. Uma outra situação, Isaque nasceu de forma sobrenatural, porque Abraão não tinha condições naquela época de ter filho com Sara, porque Sara já tinha 90 anos, já tinha passado já toda a situação, toda a possibilidade de ter filhos. Mas o que acontece depois? Agar teve um filho, Ismael, de forma natural. A palavra do Senhor nos mostra aqui, e Paulo vem trazendo de forma bem clara o seguinte: nesse texto, Paulo desenvolveu uma analogia, uma comparação. Primeiro apresentou o plano de fundo histórico, a seguir apresentou a interpretação de analogia e, finalmente, a aplicação pessoal. Fundamento histórico é isso que eu acabei de mencionar para os irmãos. Certo? E aí nós temos uma interpretação, a qual Paulo, no versículo 24 a 27, ele diz, ele menciona que a primeira H, segundo a lição, os irmãos podem acompanhar aí no texto 2, a interpretação, representa a aliança feita por meio da lei, que gera para a escravidão, que também é figurada na Jerusalém terrena, o centro dos israelitas descrentes que procuravam a justiça para guardar a lei. Paulo diz o seguinte: Agar está representando nessa alegoria a Jerusalém terrena. O que a Jerusalém terrena tem? A lei. E todos que são nascidos da Jerusalém terrena, ou seja, todos os judeus são o quê? Escravos. Porque filho de escravo é escravo. A segunda, Sara, representa a aliança feita pela promessa, que livra o homem da condenação da lei, de quem nasceu o filho da promessa, a figura de Jerusalém celestial. Por meio dela, a profecia foi cumprida. Mesmo Jesus Cristo tendo nascido na Jerusalém, ele faz referência não àquela Jerusalém terrena, mas faz referência a uma Jerusalém celestial. É a promessa que temos de alcançar a Jerusalém celestial. Essa Jerusalém celestial não traz para nós a imposição da lei, porque ela faz filhos livres. Entendem a analogia de Paulo? Nessa aplicação nós temos o seguinte, conforme a lição. E Paulo, dirigindo-se aos Gálatas, Paulo disse, no caso, sois filhos da promessa, cumprido em Isaque, no versículo 28. E nós vamos ler aqui, que nascem segundo a promessa, os que nascem segundo a promessa, são filhos de Deus. Olha o versículo 28. Ora, Paulo está dizendo para eles, está concluindo, presta atenção. Vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguiu os nascidos segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois a filha da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas somos filhos da livre. O apóstolo Paulo pega um comentário que Sara faz a Abraão naquela época. Sara, quando estava irritada com Abraão, quando ela viu que Ismael não estava tendo o mesmo cuidado que Isaque, ela chega para Abraão e diz: Abraão, manda essa escrava com seu filho Ismael embora, manda eles embora, porque de maneira alguma o filho dessa escrava vai herdar a mesma coisa que o filho da livre, que é o meu filho, no caso que ela falou, Isaque. Paulo pega essas palavras de Sara e traduz para o povo que antes havia sido escravizado pelo pecado, que havia escravizado pela lei, e essas palavras, ele diz o seguinte: vocês que antes
estavam sendo escravizados, não poderiam de maneira alguma herdar as promessas feitas àqueles que são para os livres. Quem são os livres? Aqueles que reconheceram a Jesus Cristo e que alcançaram pela graça e misericórdia de Deus, na plenitude do tempo, ou dos tempos, essa liberdade em Cristo. E tendo direito agora, por herança, a alcançar a Jerusalém celestial. Em outras palavras, se você quer voltar novamente aos rudimentos da lei, não alcançará a herança da Jerusalém celestial. Se você quer alcançar novamente, quer voltar novamente para os rudimentos do mundo, falando para os gentios, você não alcançará a Jerusalém celestial. Porque a Jerusalém celestial foi e é mãe dos livres e não dos aprisionados na lei e no pecado. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo colocar na cabeça daqueles judeus, daqueles gentios, que uma vez libertos, quiseram voltar novamente para o pecado e voltar à servidão da lei. Assim, nós temos uma conclusão aqui, um fechamento na lição que diz: a perseguição de Isaque por parte de Ismael prefigura a perseguição dos cristãos, os verdadeiros filhos de Isaque, por parte dos judeus não convertidos, por sua vez, prefigurados na descendência de Ismael. A herança espiritual que adveio da promessa a Abraão passou para a Isaque. Por isso, era necessário que Ismael fosse rejeitado, porque representa os judeus escravizados pela lei. Depois de estabelecer a comparação, o apóstolo conclui dizendo que os crentes da Galácia, ou os Gálatas, oriundos dos judeus ou gentios, e entre eles, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Concluindo, sabemos que somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou como tais. O alvo de Deus para todo cristão é que Cristo seja formado em nós. Como Isaque, somos filhos da promessa e filhos da livre, e também somos cidadãos da Jerusalém de cima. Nós não somos cidadãos da Jerusalém terrena, seja por meio da lei, seja por meio de qualquer outro tipo de aprisionamento legal que nos seja feito. Só para que os irmãos em casa entendam agora o zelo que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar, é que ele amava tanto aqueles irmãos, que mesmo que eles não estivessem o recebendo como outrora o recebia, com amor, mesmo eles tendo rejeitado um pouco Paulo, por influência daqueles que eram judaizantes, que levavam a palavra, que deveriam servir debaixo da lei, circuncidando, guardando dias, meses, anos e tudo mais, Paulo continua com aquele amor, dizendo para eles: olha, uma vez vocês foram escravos, e agora vocês são livres, vocês querem voltar àquela escravidão? E ele usou de uma forma muito inteligente, como é costume do apóstolo Paulo, em todos os seus ensinamentos. Usou a palavra de Deus, mostrando as alegorias que se encontram na palavra de Deus, mostrando para aqueles que haviam em si a promessa de alcançar a Jerusalém, ele disse: não voltem novamente para aqueles rudimentos. Amém? Peço aos irmãos agora em Cristo que estão acompanhando essa lição, não levem essa lição apenas para o conhecimento histórico, para o conteúdo histórico a qual é apresentado com base no livro de Gálatas. Leve para cada um a sua própria vida. Se você nasceu debaixo de uma religião que tinha certos dogmas e você era preso àqueles dogmas, observe se está de acordo com a palavra de Deus. É isso que Deus menciona para nós? Nós não temos que seguir a lei alguma no sentido apresentado conforme a legalidade, porque nós somos livres para adorar a Deus. Agora, só para fechar e que não haja um mau entendimento, voltamos novamente à comparação dos servos. O servo, o escravo, ele é obrigado a seguir aquilo que está sendo imposto a ele. Assim, aquele que vive debaixo da lei, que vive embaixo de dogmas, que vive embaixo do pecado do mundo. Ele é servo, ele é escravo. Mas Deus havia feito uma promessa, tanto para esse que era servo, quanto para aquele que é filho. O filho é aquele que vive debaixo de uma tutoria.
mas ainda não alcançou a sua liberdade, sua independência pessoal. E um dia chegou em que ele alcançou essa independência, conforme dito na palavra de Deus, vindo à plenitude dos tempos, a qual Jesus Cristo veio. Ele se tornou adulto, amém? E ele se tornou então tendo direito à posse daquela herança. Acontece que havia e existe nós, terceiro grupo de pessoas que Paulo deixa nas entrelinhas aqui, a qual não eram judeus, mas sim gentios, pessoas que não estavam debaixo da lei. Eles não eram filhos e não eram, vamos dizer assim, nem estavam na situação de escravo debaixo daquela lei. Nós, na situação de pessoas que não éramos descendentes da linhagem da Nova Jerusalém, vindo à plenitude dos tempos, ele colocou em nós, por meio de Jesus Cristo, Deus fez isso, o Espírito de Jesus Cristo que diz, Abba, Pai. Isso menciona o quê? Hoje nós somos adotados por Deus, nós somos filhos e temos os mesmos direitos legais que os próprios filhos de Jerusalém, que encontraram a salvação em Jesus Cristo. Amém? Que os irmãos possam guardar isso nos corações, que possamos continuar estudando a palavra de Deus e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas e que deixamos de lado todos os rudimentos do mundo, todas as legalidades superficiais que a lei impõe e que tenhamos, acima de tudo, a consciência e a responsabilidade de vivermos em liberdade, não agora sendo obrigados a cumprir o que está na lei, mas que tenhamos essa consciência como adultos livres de que eu vou cumprir o que está conforme aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém?